Boa noite, meus irmãos. Convido a todos que fiquem em pé. Vamos estar louvando a Deus. Seus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto,
Jamais me deixe.
Obrigado, Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, Pai. Obrigado, Pai, por mais um momento que o Senhor nos permite louvar a Ti, Pai. É tão bom poder estar aqui, ó Pai. Perdoa nossas limitações, nossas falhas, ó Pai. Mas esse louvor de coração, Pai, é verdadeiro, Pai. Ajuda-nos a cada dia a estar aprendendo, Pai, a louvar a Ti da maneira correta, Deus. Esteja falando conosco através do pastor Samuel, Pai. Que ele não venha falar dele, venha falar de Ti, para que o Seu nome cresça, Pai, a cada dia mais em nossas vidas. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Primeira João 2, versículo 5 e 6, a palavra de Deus diz assim: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado no amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amém? Nesse momento vamos passar a palavra para o pastor Anderson. Mas antes de fazer uma oração, vamos seguir a palavra com o pastor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez, pela rica oportunidade que o Senhor nos dá, ó Pai. Podemos estar na casa do Senhor, podemos te louvar e agradecer o teu santo nome. Amém, meu Deus. Agora, Pai, eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor venha falar em nosso coração, através da tua palavra. O Senhor usa, Pai, o pastor Samir, para que ele venha, Senhor, representar, ó Pai, através do teu Espírito Santo, que o Senhor tem para nós, que o Senhor quer falar conosco. Amém, Senhor. Nessa noite, Pai. Muito obrigado, Senhor. Mais uma vez, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Meus amados irmãos, já cumprimentamos a todos. Na hora dos nossos avisos, nós gostaríamos de liberar as crianças de 0 a 7 anos para que elas continuem cultuando, mas ouvindo a palavra do Senhor na sua linguagem, através da professora Carol. Então, 0 a 7 anos, os pais podem liberá-los. Esse é o entendimento desse conselho, de que a partir dessa idade já dá para os pais começarem junto com a igreja, educar os seus filhos desse pequeno ambiente que aqui nós estamos. A educação cristã na palavra. Que Deus abençoe-nos lá, assim como Deus nos abençoe aqui. Oração do nosso irmão Vinícius, que acabou o ministério de louvor aqui, junto com a igreja. Como é bom estar aqui. É realmente. Melhor será agora se ele falar conosco, porque na primeira parte do culto nós oferecemos a Deus nossas gratidões e petições, nossas ações de graças, mas agora é a hora que ele fala conosco. Melhor ainda será se ouvirmos a sua voz e a nossa oração. A oração tem sido esta, o tempo todo nessa igreja, não é? Que não homens falem de si mesmo, mas o Espírito Santo de Deus fale através dos homens. Que seja assim, para a glória de Deus, para o bem-estar da nossa alma. Nossa alma depende de que Deus fale conosco. Depende disso. Então, que Ele fale conosco nessa noite. Meus amados irmãos, nós estamos numa série de sermões no livro de Gênesis e concluímos o capítulo 2 no domingo passado e fizemos até o dia de hoje 5 exposições, essa será a 6ª. E hoje eu vou fazer uma espécie de exposição baseada na mensagem da ordem que Deus dá a partir dos 2 capítulos de forma integrada. Nosso tema de hoje é os mandatos da criação. E já já vocês vão entender o que são esses mandatos. A palavra mandato tem a ver com ordem, incumbência. E a gente quer entender, depois de ver todo o relato, mas o que isso ordena a nós?
depois de todo o relato completo, o que isso tem a ver com a mensagem daquilo que nós temos que fazer. É isso que nós vamos ver nessa noite. E se Deus assim permitir, na próxima mensagem nós entraremos no famoso, capítulo 3, que é o capítulo da queda. Mas não poderíamos ir até ele sem entender o que Deus ordena agora nos 2 primeiros capítulos, porque o terceiro é a quebra dessa ordenança e o prejuízo para essas ordenanças. Então, logicamente, nós não poderíamos caminhar ao capítulo 3 sem antes entendermos a mensagem dos mandatos da criação do capítulo 1 e 2. E é isso que nós vamos ver nessa noite. Portanto, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 26 ao 29. Eis aqui de forma embrionária os 3 mandatos. Claro que eu vou me recorrer do capítulo 1 e do capítulo 2 de forma geral, mas especificamente aqui nesses versos estão estabelecidos os 3 principais mandatos da criação de forma embrionária, como eu disse, mas a partir desse verso nós vamos tentar expandir a luz do capítulo 1 e do capítulo 2. Leamos o texto sagrado, vocês acompanhem a leitura. Também disse Deus: façamos o homem à nossa semelhança, nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. O Senhor aplique a leitura de sua palavra em nossos corações, meus irmãos. Então, o tema dessa noite, como eu havia adiantado nas palavras introdutórias, é os mandatos da criação. Está no plural porque são basicamente 3. O mandato espiritual, o mandato social e o mandato cultural. Mandato espiritual, nossa relação vertical entre nós e Deus. Mandato social, nossa relação horizontal entre nós e os homens. E o mandato cultural é uma relação global, universal. É a exploração, a relação que existe entre a imagem e semelhança de Deus, os vice-regentes da criação, que somos nós, explorando o universo, criando ou co-criando com Deus todas as coisas. Nós somos co-criadores com Deus de todas as coisas, que a lei do universo, e a gente explora e consegue acessar, e daí nós criamos com Deus, cultivamos, de onde vem a palavra cultural, as coisas para a glória de Deus e para o nosso bem-estar. Então são esses 3 mandatos que nós veremos nessa noite. Os mandatos são ordens. Já viu é um período bem antigo, talvez a gente não consegue mais lembrar, mas a gente via a nossa avó, eu pelo menos vi, e olha que eu não sou tão velho assim, não é? Vocês sabem disso? Mas eu via minha avó dizendo assim: eu mandei o menino fazer um mandato. Se lembram disso? Quando ele mandava lá na feira, lá na padaria, buscar o pão da tarde, dizia assim: vai fazer um mandato para sua avó. Vai lá. A ideia aqui que mandato é uma ordem, uma ordenança, uma missão a cumprir, uma incumbência. Isso é mandato. É esse termo que a teologia bíblica se apropriou para dizer da ordem que advém de todo o relato da criação de Gênesis 1 e 2.
é chamado de mandatos da criação. Porque ao criar o homem, o ser humano, o Senhor imediatamente entrou com ele numa aliança e deu a ele mandatos. Vocês acabaram de ouvir isso, de forma resumida. Dominem sobre os peixes, as aves, isso é o quê? Um mandado. Se casem, multipliquem-se e tenham filhos, isso é o quê? Um mandado. Então, na hora de criar, Deus ao criar, já estabeleceu ordens, incumbências, missões para a sua criação e para a coroa da sua criação, que é o ser humano. Ele já deu isso automaticamente quando cria. Ele não cria, espera a gente se acostumar em Adão e Eva com as coisas criadas e depois diz assim: pronto, meninos, vocês já brincaram no parque de diversão que eu fiz com vocês? Tá bom, agora a partir de agora eu vou dar umas liçãozinhas para vocês fazerem. Criando, no ato criador, fazendo e dizendo, ao mesmo tempo que criando, dizendo: vocês são a minha imagem e semelhança, vocês vão dominar, mostrando o propósito pelo qual nós existimos. Nós não existimos no mundo de Deus para que o mundo de Deus nos satisfaça. Nós não existimos e nos movemos no mundo de Deus para que o mundo de Deus seja o nosso playground. Nós existimos e nos movemos no mundo de Deus porque Ele tem missão a dar a nós. E ao criar-nos, Ele já dá a sua missão. Ah, meus irmãos, como nós temos perdido isso de vista. Ah, como essa mensagem é importante para o nosso dia. Nossa valorização do nosso ego, nossa supervalorização, nossa coração idólatra, perdeu essa verdade. E nós estamos no mundo de Deus para servir, e não ao contrário. Ele não está no nosso mundo para nos servir. Nós estamos no mundo dele para servir. E os homens invertemos. Nós invertemos. Nós achamos que temos o nosso mundo e Deus tem que se encaixar nele. Nós achamos que temos as nossas prioridades e Deus deveria se humilhar ao ponto de nos servir. É esse evangelho maldito que está em voga. O evangelho que tira Deus do centro e coloca o homem. E faz de Deus apenas um capacho de nossas vontades. Esse não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo, que nos ensinou quando veio, quando encarnou, a obedecer ao Pai, cumprindo também o seu mandato. Cumprindo o seu mandato. Jesus Cristo também dele. Então, meus amados irmãos, é sobre isso que nessa noite nós gostaríamos de expor para os amados irmãos rapidamente. Talvez nós não conseguimos aprofundar tanto como gostaríamos dos 3 mandatos, mas de uma visão pelo menos introdutória daquilo que conhecemos, como ficou conhecido com a questão dos 3 mandatos: o mandato espiritual, o mandato social e o mandato cultural. Nós temos isso de uma forma micro em 28. Volte de novo sua atenção para o verso 28. Vou tentar no 28 colocar a forma aqui embrionária e depois a gente vai estendendo. Veja só, no 28 diz assim: e Deus os abençoou. Relação de abençoar o homem é a relação de mandar o quê? Espiritual. Deus os abençoou, mandato espiritual. Veja a continuação: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Mandato social. Minha relação com o meu próximo. E continua o restante do 28: sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se rasteja pela terra. Tenha domínio, sujeite animais aquáticos, terrestres e animais que voam. Então, domine o céu, o mar e a terra. Domine toda a minha criação. Tenha domínio, sujeite ela, explore ela, domine. Vocês são a minha imagem e semelhança, façam isso. Então entenda, os 3 mandatos de forma resumida já está aqui
no verso 8, no verso 28. Mas vamos por parte. Primeiro mandato, o mandato espiritual. Adão tinha Deus como Senhor e amigo, Criador e Pai, alguém com o qual ele reconhecia a sua soberania. Não havia nenhuma crise existencial em Adão. Não havia nenhum problema de reconhecer Deus como seu Senhor. Não existia isso. Não existia absolutamente nada que atrapalhasse essa relação comunal entre Adão e o seu Criador e a sua criatura. Sabendo da sua dependência total desse ser todo-poderoso, Adão se relacionava muito bem com Deus, e esse não era o seu principal problema. O relacionamento espiritual era algo natural e necessário dentro do Éden. Fazia parte da formação do homem. Ele jamais seria feliz sem uma íntima comunhão com o seu Criador. Disso nós podemos deduzir de forma clara e absoluta do relato de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Veja só se não é assim. Como é que Deus procede na criação? Cria todas as coisas, prepara o palco e enche. Nos 3 primeiros dias, espaço e tempo. Nos 3 últimos dias, enchimento. Aí quando ele enche todas as coisas, a última coisa que ele cria, quem é? No 6º dia? O homem. Ele nos cria sem mais semelhança no 6º dia. Muito bem. Ao criá-lo no 6º dia, o que é que ele decreta no 7º dia? Descanso. E o que é que o homem faz no primeiro dia de sua existência? Descansa com o seu. Tem relacionamento com o seu Criador. Desenvolve o mandato, a incumbência espiritual. Veja se não é de Gênesis 2, 3. Eu disse que ia utilizar de alguns versos do capítulo 1 do capítulo 2. Então veja Gênesis 2, 3. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que com o Criador fizera. Ele santificou o dia 7º por quê? Por que ele abençoou o dia 7º? Por que ele santifica o dia 7º? Por que o 7º dia é importante? Porque é nesse dia que ele ensina ao homem que a primeira coisa da vida dele, da existência dele, é cultivar o mandato espiritual, é cultivar o relacionamento vertical entre Deus e ele. Essa é a coisa mais primária da nossa existência. Essa é a coisa mais básica da nossa existência. Isso é para que nós fomos criados. Não existe outra coisa primeira a não ser se relacionar com Deus. Nada mais primário na nossa existência do que se relacionar com Deus, meus irmãos. Nada, nada absolutamente. Olha, nem família, nem nossos projetos mais candidatos a prêmio Nobel da Paz, de salvar o mundo. Nada é mais importante do que o relacionamento nosso com Deus, meus irmãos. Porque foi assim que Ele nos criou, criou-nos para Ele. Então, pastor, nós podemos dizer que talvez o que nós sofremos com crises existenciais, que Adão não tinha antes da queda, é porque nós negligenciamos essa relação com Deus de várias formas, de várias maneiras, por vários motivos. Com certeza eu lhe responderia ao você fazer essa pergunta. Com a mais absoluta certeza, as origens dos nossos problemas existenciais, as origens das nossas situações que nos mais incomodam, elas estão originalmente, elas estão na base do nosso relacionamento com Deus. Quanto mais isso é pouco, quanto mais isso é prejudiciado, quanto mais isso é prejudicado, quanto mais essa relação é abandonada por nós, mais problemas existenciais nós temos. Por quê? Porque nós existimos para isso. Enquanto isso não for a prioridade na nossa vida, não resolve, meus irmãos. Vai procurar colocar o que no lugar? Dinheiro? Não resolve. Vai querer colocar o que? Sucesso profissional?
mandato espiritual é a base de nossa relação de existência. É o amar a Deus sobre todas as coisas. É o santo descanso que Ele estabeleceu para que você não tenha desculpa. Ah, Senhor, mas eu trabalho. 6 dias façam toda a sua obra. Mas no 7º dia, guarde o santo descanso. Pastor, mas a gente não inverte isso com a questão do domingo? O domingo não é o primeiro? Então nossos irmãos adventistas do 7º dia, com todo respeito a eles estão certos de guardar o sábado. O que os nossos irmãos adventistas não perceberam é que não foi o último dia da nossa primeira existência dos nossos pais Adão e Eva. Não foi no último dia nosso que nós tivemos comunhão com o Senhor, foi no primeiro. Depois da queda, por causa da esperança que viria em Cristo Jesus, nós invertemos a ordem. Trabalhamos os 6 primeiros e descansamos o 7º primeiro. Porque ele ainda não tinha vindo. Mas ao vir, ao morrer na sexta-feira, ao ficar preso da morte no sábado, mas ao ressuscitar no primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana, Ele restaura a ordem de quem? Da criação. Voltamos de novo ao padrão do Éden. Descansa comigo primeiro, depois você trabalha isso. Nós fomos criados para isso. Nossas crises, nossos problemas é porque nós desprezamos o verdadeiro sentido pelo qual nós existimos. É Deus. Ele é a nossa porção. Ele é a nossa herança. É nele que encontramos refúgio, como nós cantamos hoje. E como nós temos vivido essa relação, meus irmãos, aplicando agora um pouquinho aqui, será que entendemos que nossa vida depende disso? E por isso deveríamos estar com Ele, ou querer estar com Ele o tempo inteiro? Um verdadeiro cumprimento do mandato espiritual passa pela consciência total de necessidade de Deus, e não apenas quando isto é conveniente. Um verdadeiro cumprimento, quando é que eu cumpro esse mandato espiritual? Quando eu tenho a consciência plena de que eu só existo para Ele. Não há cumprimento total do mandato espiritual quando ainda eu uso Deus nas minhas conveniências. Quando eu uso Deus para que Ele me socorra no meu desemprego. Quando eu uso Deus e clamo a Ele pedindo nessa misericórdia sobre minha doença. O cumprimento do mandato espiritual não é fazer de Deus o nosso servo. O cumprimento do mandato espiritual está na minha consciência plena de que sou totalmente dependente de Deus. Só existo para Ele e só posso me mover nele e pensar nele e existir para Ele. Isso é cumprir o mandato espiritual. É Deus sempre no primeiro lugar, no top, como diz aí o Jorge, no top da minha vida. Isso é cumprir o mandato espiritual. Mas nós estamos, muitas vezes, meus irmãos, trocando o lugar de Deus por muitas outras coisas, inclusive pelo nosso próprio eu, nosso próprio ego. Nós nos idolatramos muito. Isso é falha do capítulo 3, que nós vamos chegar na próxima semana. Primeiro mandato, o mandato espiritual. Segundo mandato, o mandato social. Já vimos um pouco à luz do verso 28. Mas esse mandato, se o primeiro mandato espiritual está ligado ao santo descanso do sábado, que está estabelecido em Gênesis 2. Esse segundo mandato está ligado ao casamento. Se lembra do casamento, da mensagem da aula passada? Desculpa, da pregação passada. Da exposição passada, de que o casamento nosso é uma espécie de simbologia do nosso casamento com Deus. Então veja só.
O mandato social é o fundamento. É a partir dele que o relacionamento entre homens e mulheres da mesma espécie se estabelece. Se o primeiro mandamento tem um sentido vertical, como eu já disse, o segundo tem um sentido horizontal. É o relacionamento mais íntimo entre um homem e uma mulher, que daí subdesenvolve ou desenvolve-se toda a sociedade. E toda a cultura passa a existir depois que um homem ou uma mulher dá concessão à família. Veja se não é isso que está no verso de Gênesis 1, 28. Sede fecundo, multiplicai-vos e enchei a terra. Veja se não é isso que está em Gênesis 2, 24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Você tem elementos suficientes no relato de Gênesis 1 e Gênesis 2 para entender o mandato social. O mandato social é o seguinte: eu criei o palco. É assim que Deus pensa. Eu criei o palco, eu criei todas as coisas e criei vocês a imagem, minha imagem e semelhança. Agora façam o seguinte: povoem isso e encham isso aí. Desfrutem do que eu fiz para vocês. Se multipliquem. Mas como se multiplicar? Com todo tipo de relação, com relações incestuosas, como a gente viu na escola bíblica hoje de manhã, com relação que diz respeito a qualquer padrão, ou seja, nós vamos usar uns aos outros, como essa cultura nossa tem nos tem dito, essa cultura da sexualidade exacerbada. É assim que nós vamos fazer? Não. Com ordem. Deixando o homem o seu pai e sua mãe, se juntando a sua, no singular, mulher, e os dois se tornando uma só. Não é de qualquer jeito, não é multiplicação de qualquer maneira, é multiplicação baseada na família, dos moldes tradicionais, que tanto essa sociedade quer destruir, que tanto essa ideologia impregnada em nossa sociedade atual quer desconstruir, como nós vimos hoje, aquele vídeo que tanto nos impactou hoje de manhã, por aquela mulher. Eu vou me furtar o direito de não dizer o nome dela, para não fazer propaganda para quem não merece. Então entenda bem, não é de qualquer jeito que se cumpre o mandato social. É tendo regras, é tendo meios de se cumprir. Primeiro através do casamento, depois da criação de filhos submissos a esse casamento. Não é uma questão de conveniência da sociedade, não é uma invenção humana, é Deus que faz com que ela flua, essa sociedade, essa cultura se desenvolva a partir dessas ordens. Pais e mães e filhos subordinados a esses pais, que se criem, que se gerem outras famílias, e que daí por diante a sociedade se estabeleça. E assim vamos povoando e enchendo a terra da maneira que Deus nos ordenou. Essa é a questão mais básica. Mas esse mandato também tem outra implicação. A nossa relação com o nosso semelhante, não só com os da nossa casa, da nossa família, mas como nós enxergamos o outro, também faz parte do mandato social. É uma extensão, é uma aplicação estendida, mas sobretudo baseada no mandato social, mas que a gente pode com tranquilidade. Se eu tenho que amar o meu cônjuge e os meus filhos, porque isso é santo, essa família é santa, eu também devo amar outras famílias que foram criadas à imagem e semelhança do Senhor. Então entenda, o primeiro mandato é amar a Deus sobre todas as mandato espiritual. E o segundo mandato é amar o próximo como a ti. Já está aqui. Você achando que era coisa de Novo Testamento, não é? Você achando que Deus tinha inventado isso só em Êxodo 20?
quando te deu 4 leis que faz as 4 primeiras leis, relação entre você e Deus, e as últimas leis, relação entre você e seu próximo, não é? Não. As bases já estão todas vigentes. As bases já estão todas aqui. O mandato espiritual é amar a Deus sobre todas as coisas. E o mandato social é amar ao próximo como a si mesmo. Então, como eu e você temos nos comportado no cumprimento desse mandato? Nós temos perguntado para Deus: o Senhor quer a minha solteirice, você ainda está solteiro? Ou o Senhor quer que eu me case? Se o Senhor quer que eu me case, certamente, se a resposta for sim, Ele quer que você tenha uma relação desses modos entre um homem e uma mulher. Para quê? Para que essa relação gere. E além de tudo isso, nós temos perguntado a nós mesmos, dentro do cumprimento desse mandato social, como é que nós temos encarado o nosso próximo? Como alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus, que merece o nosso amor, nosso cuidado, porque de outra sorte o nosso relacionamento com Deus também está prejudicado, porque João diz lá na sua carta: quem diz que ama a Deus e odeia ao seu irmão, aquele que é o seu próximo, é o que? Mentiroso. Então a condição de obediência do mandato social é a forma de como você tem vivido o primeiro mandato espiritual. Se a forma está correta do seu relacionamento entre você e Deus, muito provavelmente você terá uma forma correta de se relacionar com o próximo. Com certeza. Agora, por que a forma nossa às vezes está distorcida na nossa relação com o próximo? Porque a nossa relação com Deus é que está distorcida primeiro. Quer ver uma coisa? Porque eu e você, muitas vezes, brigamos demais com todos. Temos dificuldade de perdoar. Sabe por quê? Porque no fundo, eu e você, em certo sentido, nós achamos mais corretos ou mais certos do que o outro, por isso muitas vezes brigamos com ele. E quando você pensa dessa maneira e diz que é melhor que o outro, você já quebrou o mandado. O primeiro. Porque você tomou o lugar de Deus. Então veja que o cumprimento do mandato social está estritamente ligado a como nós nos relacionamos com o Senhor. Quando a nossa relação é correta entre o Criador e a criatura, nós olhamos para o outro com uma mais semelhança de Deus também. E aí, sabe o que vai acontecer? Não vai precisar você ser instruído para socorrer o oprimido, para socorrer quem está com a imagem de semelhança de Deus na sarjeta da tua rua, está pedindo na porta da tua casa. Não vai ninguém precisar mandar você fazer isso. Porque você terá a noção correta de que a imagem e semelhança de Deus está sendo deteriorada do meu semelhante. E por amar a esse Deus, eu tenho que socorrer o outro. Por amar a esse Deus, eu tenho que buscar ver ele bem. Porque o outro estando bem, Deus é mais glorificado. Aí você pensando que defender a causa do órfão e da viúva era coisa de Novo Testamento. Você pensando que a mensagem de Jesus Cristo era nova, só reforça o mandato social. Jesus não disse nada que as Escrituras já nunca tinham apontado. Parábola do bom samaritano é baseada numa análise mais profunda do que é o mandato social. Porque Jesus Cristo diz assim: quem foi que socorreu o próximo? Foi o sacerdote que passou largo? Foi o levita que deu volta? Não, foi o samaritano. E foi lá que acudiu o outro. Porque Jesus coloca a figura do samaritano, lógico, para bater na espiritualidade doentia dos judeus. É lógico que ele está colocando isso para provocar mesmo.
mas ele está aprofundando como é que você cumpre o mandato social. Então, meus amados irmãos, está tudo aqui. Está tudo no relato da criação. Só é a gente enxergar. Só é a gente prescrutar e entender que esses mandatos são para nós ainda hoje, que a mensagem de Gênesis é central para toda a nossa existência. E o último mandato é um mandato cultural. Está estabelecido no final de Gênesis 1:28 também, mas que certamente pode ser tranquilamente ampliado com outros textos daqui de dentro mesmo. Veja o final de Gênesis 28. Sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que rasteja pela terra. Veja que no 26 diz assim: tenha ele quem? O homem que foi feito a imagem e semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. 26 é dito quando o homem é criado, 28 repete. A ideia é que nós temos serviço a fazer. E quem foi que nos ensinou o trabalho? Deus. Quando trabalhou durante 6 dias, não foi isso? Criando todas as. Por isso que o relato do capítulo 1 é a base do mandato cultural. Por quê? Porque Deus está dizendo assim: façam da mesma forma que eu fiz. Dominem, sujeitem. Vocês são meus co-criadores. Vocês são meus vice-gerentes. Vocês são a minha imagem e semelhança. Sabe, gerente de loja? Ou de qualquer estabelecimento? O que ele é? Ele é a representação do dono. Ele representa o dono na ausência do dono. E é assim que nós somos chamados para ser os representantes de Deus. Não na sua ausência, porque ele se faz presente também, mas como seus co-criadores, co-dominadores deste mundo. Então, e essa base da nossa relação agora não é mais com Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, ter amar o próximo como a nós mesmos. A relação agora é com a criação. Não é mais da mesma espécie. Não é mais relacionamento da criação da mesma espécie, não. Agora é com todas as coisas criadas. É agora o nosso relacionamento global, universal, com as leis da natureza. Como é que a gente imprime inteligência para alcançar resultado? Você já parou para pensar que quando você pega um celular hoje, que é tão bobo a gente fazer isso, né? É tão bobo fazer isso. E eu consigo, através de qualquer tipo de aplicativo que tem esses recursos, eu consigo, por exemplo, chamar alguém na Arábia Saudita, como fiz essa semana, saudade de um amigo meu lá. Chamei e consegui olhar para ele e falar com ele. Ele estando na Arábia Saudita e eu aqui no Brasil. Você sabe o que é isso? Explorar as leis naturais que já existiam como co-criadores de Deus para fazer esse tipo de tecnologia avançada. Isso é desenvolvimento de mandato cultural. Coisa tão simples, não é? Hoje. É isso que Deus está mandando. Dominem, sujeitem as leis que eu criei, lei da gravidade, que ainda faz com toda a lei da gravidade, a gente bota um monstro daquele cheio de lata para voar como é uma aeronave. Não é assim? Com lei da gravidade, viu? Um peso danado daquele. É isso que Deus mandou fazer. Explorem, usem, dominem. Vocês são co-criadores. Trabalhem como eu fiz. Isso é ordem, meus irmãos, advindo da criação. Nós vemos
ensinamento, não só aqui, mas também em todas as Escrituras. Nós vemos esse tipo de ensino sendo desenvolvido, ampliado em todas as Escrituras, que a gente tem que dominar. Socorrido por Dr. Van Groningen, ele afirma o seguinte: era para o homem e a mulher exercitarem suas prerrogativas reais, governando sobre o cosmos, desenvolvendo e simultaneamente mantendo-os. Todas as formas de vida na Terra foram, de forma específica, colocadas sob supervisão dos vice-gerentes humanos. Com esta responsabilidade, a humanidade poderia responder obedientemente ao mandato cultural, para a glória de Deus, por causa da sua criação à imagem e semelhança de Deus. Deus, por meio da exposição desse mandato, colocou a humanidade em um relacionamento singular consigo e com o cosmos. O problema de tudo isso é que às vezes a gente se comporta de maneira ao contrário. De vez de criarmos, destruímos. De vez de explorarmos com responsabilidade, acabamos com a criação de Deus. Eis aí porque a necessidade de tantos movimentos como o Greenpeace, como tantos outros movimentos que têm o seu cunho político, é verdade, mas com o desejo de preservar as coisas criadas. Então, o nosso pecado faz com que a gente possa inverter o que era responsabilidade nossa, a gente inverte. De vez de criarmos, destruímos. De vez de cuidarmos, matamos. De vez de usarmos com sabedoria, pedramos, depreciamos. De vez de zelar e expandir, nós restringimos. Meus amados irmãos, a nossa queda deveria ser encarada por nós como um ato muito, mas muito mesmo, mal, pecaminoso, porque nos tirou do foco de todas as coisas que Ele criou para nós. Faz a gente destruir aquilo que era para a gente manter. Um puritano chamado Thomas Shepard escreveu o seguinte para o seu filho em Harvard, quando ele foi estudar: lembre-se de que não apenas conhecimento celestial, espiritual e sobrenatural descende de Deus, viu? Mas também toda aprendizagem, todas as habilidades naturais e humanas. E portanto ore, meu filho, ao Pai das luzes e das misericórdias, que não somente por um conhecimento, mas ore também por outro. Não ore apenas para que Deus lhe dê todo o conhecimento de graça, de misericórdia, mas ore também para que Ele te dê, meu filho, toda a habilidade para que você explore tudo que Ele criou. Que a gente tenha condição de fazer isso. Que a gente ensine nossos filhos a fazer isso. Que a gente mesmo faça isso. Que a gente explore toda a potencialidade com a qual Deus criou esse universo tão perfeito, tão maravilhoso. Quando alguém descobre alguma lei, quando alguém se utiliza de alguma lei para melhorar a existência humana, ele está glorificando a Deus. É isso que Deus quer que a gente faça. Então, nós não temos que ter medo de avanços tecnológicos. Nós não temos que ter medo de verdadeira ciência. Eu tenho dito isso aqui. Nós não somos inimigos de verdadeira ciência. Somos inimigos de falsa ciência e teorias baratas. Mas o que é cientificamente comprovado, que desenvolve e que na prática dá resultado, temos que ser parceiros. Sabe por quê? Porque isso glorifica a Deus. Porque foi isso, para isso que Ele nos criou. Sociedades, leis, organização social, tudo isso faz parte do mandato. Explorar a educação, a arte, música, tudo isso parte do mandato cultural. Baseado na estética divina, naquilo que Deus estabeleceu como belo,
como puro. Tudo isso, quando é explorado, músicas, artes e tantas outras coisas, baseado no conceito de belo e de estético do Senhor, só traz glória a Deus e benefício para nós. Que exploremos, meus irmãos, mas que também cuidemos, que não sejamos os primeiros a destruir aquilo que Deus criou. E aí, na visão prática, quando eu e você, por exemplo, uma coisa bem simples, bem rasteira aqui, para ilustrar o que nós estamos dizendo, quando a gente simplesmente joga o lixo, não é que a gente ensina as nossas crianças, fora do lixo, certo? Só esse simples gesto já demonstra para nós a nossa falta de cuidado com tudo que Deus criou. Essa coisa corriqueira que a gente faz. Então, as Escrituras, o mandamento das Escrituras é muito mais amplo do que aquilo que nós pensamos. Mas então, como cuidar e como cumprir, não só com este mandato, mas com todos os outros? Só tem uma forma de, depois da queda, a gente fazer isso. Só tem uma forma depois da queda, ouça, presta atenção. Só tem uma forma depois da queda de eu e você cumprirmos os três mandatos. Mandato espiritual, relacionamento meu com Deus, nosso com Deus, relacionamento vertical, baseado no descanso de Gênesis 2. Relacionamento social, relacionamento meu com o outro, baseado no casamento de Gênesis 2, 24. E o relacionamento cultural, baseado no cultivo de todas as coisas, 28 de Gênesis 1. Como é que eu cumpro tudo isso? Só tem um jeito depois da terra: na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Abra Colossenses capítulo 1, versos 1 ao 20, nós estamos partindo para o encerramento. Colossenses capítulo 1, versos de 15 a 20. Como cumprir os mandatos? Colossenses 1,15. A partir do 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o reino de Jesus, no qual também a redenção, a remissão de pecados. Nesse reino, a redenção. Verso 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas dos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos em Cristo Jesus, em quem foi feito todas as coisas, como Criador também Ele é. Nós já vimos na primeira mensagem que a obra da criação é de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Qual autor da criação que é? Nele, quando Ele vem e que se coloca no nosso lugar para pagar o preço do nosso pecado, nele agora, no reino dele, porque ele conquistou esses méritos, no reino do Filho do seu amor, ele que é o cabeça do corpo da igreja, é nele que reside também toda a nossa salvação e reconciliação. Veja que todas as coisas serão reconciliadas nele, não só a gente mesmo,
mas todas as coisas esperam pelo dia da redenção, que é em Cristo Jesus. Então, se todas as coisas são remediadas nele, se tudo está para ele, se tudo foi feito por meio dele, e ele agora é a operação de tudo em todos, ele é aquele que veio para redimir todas as coisas e resgatar tudo a ele. Não tem como eu e você praticarmos nenhum desses mandatos se não for aonde? Quer praticar mandato espiritual sozinho, sem ter sido aceito por Deus na pessoa de Cristo? Não dá. Quer praticar casamento? Sabe por que o nosso casamento é errado? Porque a gente acha que não pode praticar sem Cristo. Acho que o casamento é teu, o meu. Sabe por que dá errado? Porque a gente diz: é o meu casamento. O nosso casamento é a representação de que casamento? Não é de Deus conosco. Então, quando nós estivermos numa relação de casado, entenda: para que esse casamento dê certo, eu tenho que me comportar como Cristo, cuidando da noiva, zelando por ela, morrendo, se for o caso, por ela, entregando a vida por ela, purificando, santificando-a. Não existe cumprimento de mandato social se não for a pessoa de Cristo Jesus. Não tem como olhar o outro como nós mesmos, se não for em Cristo Jesus. E a última coisa: cuidar de toda a criação depois da queda, como eu e você estamos, sem o auxílio de Cristo Jesus, também não dá. Sabe por quê? Porque não foi eu e você que morremos para redimir. Foi ele que morreu para trazer de volta as coisas à ordem, para restaurar até a terra que foi amaldiçoada por causa do pecado. Vocês se lembram que quando Adão caiu, isso aí é assunto da próxima pregação, quando Adão caiu, quem foi amaldiçoado? Foi ele primeiro? Maldita é você, Adão. É isso que Deus diz. Maldita é a terra por causa de ti. A natureza espera com gemidos, com dores de parto, diz Romanos. A natureza está esperando com dores de parto o dia da redenção. Não dá para cuidar do mandato e cultural, explorar isso aqui, se não for pela perspectiva do Redentor distante. Quer cumprir os 3 mandatos? É em Cristo Jesus que nós vamos fazer. Quer um relacionamento correto com Deus? Somente Cristo pode ter. Dele você pode ter. Quer um relacionamento correto com o outro, com o ser humano, com a tua mesma espécie? Somente Cristo pode dar. Porque ele mostrou como é que se ama o próximo, vindo e dando a vida por ele. Quer um relacionamento correto com as coisas criadas? É em Cristo Jesus que nós aprendemos. Portanto, meus irmãos, nós que dissemos que temos Cristo Jesus, nos socorramos dele para que a gente cumpra esses 3 mandatos que vem da criação. E você que está aqui nessa noite, que ainda não teve um encontro pessoal com Cristo, talvez você veio para cá achando que ia vir uma palavra de libertação, de cura, de prosperidade. Deixa eu dizer uma coisa para você: você ouviu? Essa palavra que pode curar, é essa palavra que pode dar sentido à tua vida, é essa palavra que pode fazer você prosperar no objetivo da sua vida. Não é só aquela mentirosa que diz que você amanhã vai arrumar um emprego. Não é aquela bandida palavra que não é bíblica, que diz que as coisas vão melhorar na tua vida. Não, eu estou pouco me importando se ela vai melhorar ou piorar no sentido físico e aparente, mas eu tenho certeza que quando você estiver em Cristo Jesus, todas as coisas vão cooperar para o bem daquele que ama o Senhor.
até as nossas fraquezas. Você ouviu hoje uma palavra de libertação, de cura. Não caia nessa tolice desse falso evangelho. Fazer você enxergar o porquê que você foi criado deveria fazer eu e você, nós, enxergarmos o porquê que nós fomos criados, deveria nos libertar. Deveria curar nossa crise existencial. Peraí, não é assim, não é porque eu não tenho aquele emprego, não é porque eu não tenho aquilo, porque não depende das coisas que eu tenho, não é para eu ter que eu estou aqui, não é para eu conquistar as coisas porque eu estou aqui, é para eu ser aquilo que Ele me criou para ser. É diferente. Isso nos liberta de nós mesmos. O Senhor nos ajuda. Que o Senhor nos abençoe. Para a glória, para o poder, para o bem das nossas almas. Amém, meus irmãos? Vamos louvar o Senhor com o terceiro hino da liturgia de hoje. E que a gente possa cantar como uma oração. Eu me rendo aos teus pés. Cristo, hoje és tudo o que eu preciso para viver. Foi isso que nós cantamos? Vamos ficar de pé e vamos louvar o Senhor. Eu me rendo aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Jesus, este é. Cantemos, pois, isso como cura para nossas almas, como verdade para a glória de Deus, como resposta à voz do Senhor que ouvimos. Cantemos ao Senhor com alegria. Preparado
ajude a nos libertar de nós mesmos. Nos ajude a libertarmos das concepções erradas deste mundo. Que a gente volte a olhar o relato da criação e entender por que nós existimos. Nós existimos para glorificar o teu nome, Deus. Nós existimos para ter um relacionamento com o Senhor adequado, um relacionamento adequado com o nosso próximo, um relacionamento adequado com as coisas criadas por Deus. Isso vai fazer sentido na nossa vida, Deus. Isso vai fazer sentido na nossa existência. Ajuda a gente, Senhor. Ajuda cada um de nós a buscarmos esse conceito em Cristo Jesus. Porque é a Ele que nós devemos clamar. É Ele que nós devemos buscar. Porque é nele que todas as coisas são redimidas. É nele que todas as coisas são consertadas. Se existe alguma pessoa aqui ainda que não se encontrou com o Senhor Jesus Cristo, ó Deus, trabalhe nesse coração. Hoje já é tempo de arrependimento, Pai. Nós não sabemos qual é o dia de amanhã. Não deixe que quem ouviu a tua palavra nessa noite possa sair daqui sem se encontrar contigo. Ajuda, Deus. Queremos ver essa igreja sendo instrumento, Deus, para agora o teu nome, para resgatar vidas. Que almas sedentas por ti encontrem refúgio na pregação da tua palavra, com instrumentalidade dessa igreja. Ajuda, Senhor. Obrigado pelo ministério do louvor ouvido. Obrigado pelo Água Viva, que também transmite mensagens importantes. Senhor, abençoando todos os departamentos. Que a gente possa marchar para o alto da soberana vocação, que é em Cristo Jesus. Sem medo. Sem medo de cumprir a missão. Sem medo de ir a todos os mundos, todos os lugares, pregar o Evangelho a toda a criatura. Nos dá ânimo para isso, para que a imagem de Deus seja restaurada em nós e no outro. Dá-nos uma semana de paz e descanso. Abençoe o teu povo, despeça o teu povo em paz para os seus lares. Nós oramos no nome de Cristo Jesus. Agora, irmãos, vós que não eram povo de Deus, agora sois povo de Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso amado Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Divino e Santo Espírito repouse sobre vós e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, agora e para todo sempre.